Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira reflexão sociológica promovida pelo Cursinho de Boas. Meu nome é Dejami, sou um dos professores de Sociologia e vou acompanhar vocês através dessas videoaulas que podem ser gravadas ou ao vivo. No caso dessa, é uma aula gravada. Também vou acompanhar vocês no chat do aplicativo. E aí eu vou te pedir, se tu ainda não baixou o aplicativo do De Boas, vai lá no Play Store, baixa o aplicativo, faça a tua inscrição, porque vai ser através desse aplicativo que você vai ter informação das nossas aulas e também vai ser por lá que vamos trazer as nossas atividades e tirar algumas dúvidas. Também vou estar presente com vocês nas nossas aulas presenciais, que aí a gente está esperando o planejamento do governo para ver como é que vai ser. Então, nesse vídeo está escrito assim aqui, reflexão sociológica. Provavelmente deve estar passando na tua cabeça. Por que reflexão sociológica e não introdução à sociologia, já que vai ser a nossa primeira aula? E aí eu vou te responder. É uma reflexão sociológica porque nós vamos refletir. E refletir significa pensar. Nós vamos pensar sobre o surgimento dessa ciência, em qual contexto ela está inserida e qual a contribuição dela para a atualidade. Certo? E como a gente vai refletir, pensar sobre o surgimento dessa ciência, eu gostaria de fazer uma primeira provocação, que é a seguinte: o que é a sociologia? Qual é o objeto de estudo da sociologia? Provavelmente tu vai me dar como uma resposta o seguinte: sociologia é a ciência que estuda a sociedade. E seu objeto de estudo é a sociedade. Essa informação ela não está errada, mas também ela não está de um todo certo. Então a gente precisa, através dessa reflexão sociológica, tentar desenvolver uma informação mais robusta do que seria essa ciência e qual seria o seu objeto de estudo, que vai para além dessa leitura muito simplória. E é isso que eu vou te convidar a fazer agora, através dessa reflexão sociológica. E para isso, eu vou te trazer algumas chaves interpretativas que vai contribuir para a gente entender melhor essa ciência. E aí eu te convido a gente participar dela agora, tudo bem? Vamos lá! A primeira chave interpretativa que trago é de que a sociologia é uma ciência profundamente envolvida com a sociedade moderna. Isso significa que ela se constituiu como um meio pelo qual a sociedade moderna tomou consciência de si. A segunda chave interpretativa é de que a sociologia, assim como qualquer outra ciência, ela nasceu e se desenvolveu em diferentes épocas e em diferentes lugares. Ela é fruto da Revolução Francesa, Industrial e da Revolução Científica. E é por esse motivo que ela é vista como a ciência da crise. É importante a gente entender essas transformações que foram acontecendo na sociedade como sendo fruto dessas revoluções. E vai ser a partir dessas revoluções que promoveram essas transformações que vai ser possível a gente entender a importância dos clássicos da sociologia, o Marx, Durkheim e o Weber. Eu, nesse vídeo, não vou trabalhar os clássicos, mas eu vou fazer uma apresentação bem sumária do surgimento dessa ciência e de como os clássicos enxergaram essas transformações. Vai ficar para um terceiro ou para um segundo vídeo, ou vai ser outro professor que vai trabalhar essas temáticas com cada um dos clássicos, ok? Falar do surgimento da sociologia, a gente precisa ter em mente que existem dois fatores que contribuíram para tal. O primeiro fator é um fator de ordem histórico-social e o segundo fator é de ordem epistemológica. E aí eu vou trabalhar com vocês cada um deles. Eu começo falando sobre o fator de ordem histórico-social. E quais foram esses acontecimentos que contribuíram? Foi a Revolução Industrial, Revolução Francesa e o Iluminismo. E aí eu vou apresentar para vocês cada um deles e quais foram as alterações que essas revoluções, ou esse pensamento, no caso do Iluminismo, contribuiu para o surgimento da sociologia. A Revolução Industrial. Ela é iniciada na Inglaterra por volta de 1760. E ela representou um conjunto de mudanças que se deu na forma de produzir mercadoria e dos seres humanos se relacionarem. Mas aí tu precisa saber, por exemplo, que antes da Revolução Industrial, o modo de produção que existia na Europa era o artesanato e a manufatura. E aí tu sabe que no artesanato, o artesão, ele produzia as mercadorias na sua própria casa. E ele tinha conhecimento da forma como cada produto ia chegar na mão de quem os consumisse. E aí, já a partir lá do século XV, com as grandes navegações e a conquista de novos mercados, como da África, na América, na Ásia,
os europeus passaram agora a ter um local específico para a produção de mercadorias e ter trabalhadores para eles. E esse tipo de trabalho ou de produção de mercadorias se chamou de manufatura, certo? E aí já no contexto da Revolução Industrial, que temos o surgimento das máquinas, tu vê uma alteração no modo de produção, na forma de relação dos seres humanos, né? De como é que eles se relacionavam uns com os outros. Com a criação das máquinas, tu começa a ver agora mudanças no modo de produzir e nas formas das relações humanas se darem. Por exemplo, com as máquinas, houve-se a substituição das ferramentas, que lá no artesão ele tinha várias ferramentas para produzir uma mercadoria. E com as máquinas também, tu vê agora uma substituição das mãos de obras. Aí tu vê toda uma mudança na forma de se relacionar. Com o advento da Revolução Industrial, tu vê surgirem novas classes sociais. Uma que a gente tem muito nítido, né, nas discussões históricas, que é o surgimento da burguesia e do proletariado. Aí também tu vê o nascimento de um fenômeno chamado a urbanização. E também com a urbanização vem as novas formas de pobreza e exploração. E aí tu vê a consolidação total do capitalismo com a Revolução Industrial. Bem, o segundo acontecimento, que é a Revolução Francesa, a gente precisa ter em mente de saber o seguinte, que na França, no século XIX, ele era um dos países da Europa mais populosos e também um dos mais injustos. E nesse século, nessa época, a França vivia sob o antigo regime. E nesse antigo regime, o clero e a nobreza tinham muitos privilégios. E um desses privilégios que eu acho bom a gente saber é que o rei ele se apresentava como a presença de Deus na terra. Então, é por esse motivo que a gente precisa entender essas relações políticas ou sociais dentro da Revolução Francesa. E a gente precisa também entender que naquela época a sociedade francesa ela era dividida em estados, em 3 estados. O primeiro estado, representado pelo clero, o segundo estado, representado pela nobreza, e o terceiro estado, representado pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos e por outros tipos de profissões que estavam fora desse contexto desses 2 estados. E a gente também tem que entender e lembrar que na França, naquela época, do século XVIII, 1780, passou por um momento de secas e inundações. Isso contribuiu para que se aumentasse o valor das mercadorias e isso fez com que acontecesse muitas fomes, muitas greves e rebeliões. E aí, sem contar com esse privilégio que a nobreza tinha, né? A nobreza e o clero tinha. Isso fazia com que a população se sentisse insatisfeita com aquilo. E aí, a partir daí, que a gente vai ver, por exemplo, o início da Revolução Francesa, quando se tem a contestação desses privilégios, porque a população ela estava a Deus dará nessa situação de fome e de seca, né? Porque a nobreza e o clero eles gastavam muito e explorava cada vez mais a população. E aí, para resolver a questão da fome e da pobreza que estava sendo extrema na França, o rei faz uma convocação da Assembleia dos 3 Estados, evento esse que já não acontecia há 175 anos. E aí, na convocação da reunião dos 3 Estados, o que acontece? O voto era por cada Estado. E aí, o terceiro Estado ficava apenas com um voto contra 2 do primeiro Estado e do segundo Estado. Então, o que eles decidem naquela reunião? É que as coisas elas iriam continuar do jeito que estavam. Mas aí o terceiro estado exige o voto por cabeça, ou seja, por pessoas representantes de cada estado. E é daí que isso começa a tomada da Bastilha, né? Que era um dos lugares que maior representava o absolutismo, né? Que era o antigo regime de qual se vivia a França. E aí é com essa revolução que tu vai ver o nascimento do direitos do homem. E aí tu vai ver uma nova organização política na França com essa Revolução Francesa. Porque o terceiro Estado acaba mobilizando através dessa revolução uma nova organização para os franceses. Essa é a contribuição que a Revolução
essa Revolução Francesa tem para nos dar a entender o surgimento da sociologia. E aí o que eu quero te dizer é que são acontecimentos que estão relacionados com fatores históricos sociais. Eu não estou me debruçando neles com muita profundidade, mas tentando apresentar de forma bem sintética o que foram eles e como era antes deles, entendeu? E agora a gente vai falar um pouco sobre o iluminismo, né? O iluminismo é uma corrente de pensamento que surgiu ali entre o século XVII e o século XVIII. E uma das maiores apostas do iluminismo era a razão, que seria uma das formas de ultrapassar a ignorância e sair do mundo das trevas. Aí tu vai lembrar do Renascimento, né? O Renascimento também tinha uma proposta. O Renascimento, ele foi uma corrente também levada mais para o lado das artes, mas que contribuiu ou teve a possibilidade, através do iluminismo, de questionar esse conhecimento religioso que transitava muito lá no século XV. Então essa é a importância do iluminismo, que a gente precisa saber como algo que possibilitou o surgimento da sociologia. E aí tu vai entender mais ou menos o seguinte, que com o iluminismo e a ideia de razão, era possível se pensar na ciência, né? A razão seria um método da gente tentar chegar a um conhecimento puro, para além dessa lógica de princípios de que as coisas eram naturais e que elas eram assim porque Deus quis assim. Dadas as informações desses fatores de ordem histórico-social, é possível agora a gente montar um quadro sintético dessas alterações e mudanças que foram ocorrendo da Idade Média à Idade Contemporânea. E aí a gente vê uma das primeiras mudanças na Idade Média, que era o aspecto cultural. Na Idade Média a gente tinha o teocentrismo como uma das formas culturais de organização daquele mundo. E o aspecto político eram os regimes monárquicos e no aspecto econômico seria a economia agrária. E aí, quanto em relação à Idade Moderna, né? O aspecto cultural da Idade Moderna, que a gente tinha o Renascimento, e aí o Iluminismo é que deu aquele up, né? Para ter essas mudanças em relação ao pensamento e ao surgimento de uma ciência. Aí o aspecto político da Idade Moderna é a Revolução Francesa, e do aspecto econômico é a Revolução Industrial. Aí já na Idade Contemporânea, a gente tem o aspecto cultural, o antropocentrismo, né? Que o homem como centro, já não é mais Deus como era lá na Idade Média. E aí os aspectos políticos, a gente tem o surgimento dos regimes democráticos. E já o aspecto cultural seria a economia industrial. Olha só, a partir desse quadro sintético que eu fui apresentando aqui, já é possível a gente imaginar os clássicos, né? Olha, eu voltei de novo a falar dos clássicos. Durkheim, Marx e Weber. Esses foram os sociólogos ou os intelectuais da época que pensaram e procuraram entender essas mudanças que vinham ocorrendo da Idade Média à Idade Contemporânea. E como eu disse, eu não vou me aprofundar nos clássicos, porque a gente vai ter uma próxima aula que vai ser possível a gente discutir a importância dos clássicos e como é que os clássicos se preocuparam com essas questões, com essas mudanças e transformações que foram ocorrendo na sociedade. Tudo bem? Agora, o último fator que contribui para o surgimento da sociologia é um fator de ordem epistemológica. E aí você precisa saber que a epistemologia é ciência, né? E que em determinadas épocas existiam modos de se pensar e de se viver. Para falar desse fator de ordem epistemológica, a gente precisa lembrar que a partir do século XVIII, a sociedade ela passou a perceber os problemas sociais não como um evento de ordem natural, né? Passou-se a problematizar que essas mudanças que vinham ocorrendo, elas poderiam acontecer para além de um olhar natural, que as coisas não eram simplesmente assim. E é por esse motivo que a gente percebe que dentro desse fator de ordem epistemológica, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial contribuíram para que se tivesse mudanças na forma de pensar. E aí é que a gente vai entrar na esfera desses fatores de ordem epistemológica, né? E a gente precisa saber que há diferentes tipos de conhecimento.
existe o conhecimento religioso, que ainda está entre nós, existe o conhecimento filosófico, e também existe o conhecimento do senso comum, e existe também o conhecimento científico. E aí eu vou trabalhar cada um deles aqui de forma também muito sintética, né? Para a gente perceber como esses tipos de conhecimentos eles contribuíram para a consolidação do método da sociologia, ou então para o surgimento da sociologia como uma ciência. E aí eu quero te lembrar o seguinte, que a espécie humana ela não vive somente para viver, né? Ela também procura entender as suas formas de vida no mundo ou na sociedade. E é por esse motivo que a gente começa a pensar primeiro nesse primeiro tipo de conhecimento, que seria o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso, eu acho que ele é um dos mais fáceis da gente entender, porque ele é mais ou menos uma forma de entender o mundo através das explicações de Deus. E aí, se tu te lembrar um pouco lá da Revolução Francesa, tu vai ver, por exemplo, que os reis eles eram representantes de Deus na Terra. Então, o conhecimento religioso ali, ele era muito profundo e ele consolidou para que algumas estruturas ou algumas organizações sociais se mantessem, né? Porque era segundo o que Deus queria. E aí já o conhecimento do senso comum, e aí ele é um conhecimento tão válido quanto os outros, porque ele é um conhecimento que nos leva a entender algumas coisas relacionadas ao nosso cotidiano, nosso dia a dia. E aí eu poderia até te dar um exemplo, e vou te dar um exemplo de, por exemplo, quando a gente olha o céu nublado, a gente imagina que provavelmente vai chover, porque a gente já tem uma experiência de entender que quando escurece num dia assim totalmente claro, como é aqui no Maranhão, provavelmente aqui vai chover. E aí a gente tem o conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico também é uma forma de conhecimento que durante muito tempo, e ainda hoje existe na nossa sociedade, mas que naquele contexto do século XVIII, ele contribuiu para a gente chegar no conhecimento científico, porque o conhecimento filosófico, ele também apostou muito na razão, né? Ele apostou na dúvida, ele apostou no o que é que, ou para quê. Então, esse é o percurso do conhecimento filosófico. Aí já no conhecimento científico, tu já vê toda uma base, né, estruturada de um rigoroso método, de hipóteses a ser testadas, a hipóteses a ser consolidadas para a formação do conhecimento científico. Tu vê também a experimentação. E aí tu vê a sociologia já que se aproximou dessas distintas formas de conhecimento para tu perceber que, por exemplo, a sociologia, assim como toda ciência, ela tem o seu método, né? Ela tem o seu objeto de estudo. E a sociologia, ela se aproxima dessa possibilidade do conhecimento científico e do conhecimento filosófico, para tentar entender o que e para quê, entendeu? Esse é o primeiro percurso do surgimento da sociologia. E aí a gente vai também se aproximar como seria a sociologia hoje, na atualidade, quais são as contribuições dela para o conhecimento, ok? Vamos lá. E aí a contribuição da sociologia para a atualidade. A sociologia ela buscou compreender cientificamente a realidade, e aí, já que naquele contexto os problemas sociais eram vistos como passíveis de solução, então temos aí o Augusto Comte, né? O francês, que buscou colocar a sociologia como ciência, e ele quis entender as estruturas, os significados e como é que se davam essas relações sociais, e a gente vai entender isso no livro dele, Curso de Sociologia Positivista, que lá é que tem as primeiras técnicas e ferramentas para se entender essa realidade. Então, essa é uma das contribuições que a sociologia tem para a atualidade. E hoje ela estuda para além disso, né? As formas das organizações das estruturas das sociedades capitalistas, das relações econômicas, das relações políticas e sociais do mundo. Então, essa é a nossa contribuição. E para um próximo vídeo, a gente vai aguardar a leitura e a interpretação dos clássicos sobre essas mudanças. Então, só para deixar assim esquentado já as nossas relações, vocês vão ter a oportunidade de
ter a compreensão do Marx, Durkheim e do Weber. Então, até a próxima aula. Obrigado.